Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 27 de agosto. Esse é mais um planejamento pessoal que eu vou partilhar minha tela com vocês, vou comentar sobre os jogos que eu pretendo trabalhar, por que eu pretendo trabalhar esses jogos e as metodologias de trabalho que eu pretendo aplicar nesses jogos. Sempre gosto de comentar por aqui que esses jogos não são os melhores do dia, são simplesmente os jogos que costumam se adaptar ou os meus métodos de trabalho, ou os times que eu costumo acompanhar para ter um pouco mais de vantagem em relação a qualquer outra pessoa, porque, obviamente, quanto mais você acompanha uma equipe, mais conhecimento você pode ter sobre ela, tá? Vou também pedir licença para fazer alguns comentários sobre o dia de hoje, quinta-feira, estou gravando esse vídeo ainda antes do jogo da Copa do Brasil, e também passar rapidamente pelos dois jogos que eu não consegui comentar da quarta-feira da Copa do Brasil, que foram jogos bastante interessantes, que eu queria fazer uma pergunta para vocês, beleza? Então, de antemão, se você não é inscrito nesse canal, já convido você a se inscrever. Este é um vídeo praticamente diário que eu costumo fazer por aqui. Convido você também a participar aqui nos comentários, tem muita gente boa nos comentários, não só de trade, mas que conhecem muito das equipes e que, além de me ajudar muito, eu sei que ajuda muita gente, então participa aqui nos comentários também. Abre os comentários para você ver o comentário da galera, pode ter alguma informação de valor aqui para você. E não esquece de olhar na descrição, tem alguns links bacanas aqui, como o meu curso gratuito do iniciante até o avançado, tem outros links interessantes, mas também tem a explicação de tudo que eu coloco aqui no Notion. Esse aplicativo que eu utilizo para escrever é o Notion. O back favorito, ler para a equipe em campo, o que significa cada coisa dessa daqui, está escrito ali, tá? Então vamos lá, antes de falar dessa quinta-feira, deixa eu pedir licença para falar dos jogos da quarta, porque eu acho que pode ser interessante. Tá? A gente teve aqui um São Paulo fazendo 2-0 até os 80 minutos com o Rigoni, e o Rigoni foi sacado para a entrada do Luciano, e essa odd do São Paulo chegou a bater 1-0-1, né? Um time vencendo por 2-0 aos 80 minutos. O mercado não acreditava nesse empate, e o Fortaleza empatou o jogo aos 84 e aos 93. Né? Eu não consegui pegar essa odd ao 0-1. Parabéns para quem pegou. Queria saber de você se você conseguiu pegar. E eu só consegui pegar essa odd a 1,13, 1,12, 1,13. E foi por dica do pessoal do Leitura que estava trabalhando comigo, porque eu estava focado no jogo do Grêmio. Mas foi uma alavancagem espetacular para quem pegou. Então eu deixo aqui os meus parabéns. Provavelmente se eu tivesse focado nesse jogo, talvez eu pegasse uma odd um pouco mais baixa. Tá? E isso foi interessante porque deu leitura. O Fortaleza se mostrou interessado e o São Paulo não estava com tanta saída de bola assim. No jogo do Grêmio com o Flamengo, eu tinha um resultado muito bom. Eu trabalhei aqui puramente especulação, não peguei nenhum gol no match odds. Tá? Talvez eu tenha pego um gol que na verdade não foi um gol, que foi aquela expulsão do Isla aqui aos 45. Eu expliquei essa situação lá no meu Telegram. Então se você tem curiosidade de saber como que eu trabalhei nesse jogo, puramente especulação, especulei o Flamengo, o lei ao Flamengo, a correção do Flamengo no momento onde o Flamengo não estava conseguindo encaixar aquele padrão que eu comento com vocês aqui, que é a marcação-pressão. O Flamengo se defende com a marcação-pressão. A marcação-pressão dita como que o Flamengo vai jogar, vai se comportar em campo. E você facilmente deve ter percebido que no primeiro tempo, principalmente ali começando meados do primeiro tempo, o Flamengo estava muito espaçado, a marcação-pressão não encaixava. O Ilharão e o Everton Ribeiro estavam muito espaçados, os dois não estavam dando conta dessa marcação-pressão junto com o Diego. E o que aconteceu? O Grêmio cresceu em campo e fez com que essa odd do Flamengo disparasse e corrigisse muito rápido. E eu consegui trabalhar essa correção. Além dessa correção, que já tinha me pagado pouco mais de 10%, eu também especulei uma correção do Flamengo quando um dos seus melhores jogadores, que é o Bruno Henrique, se lesionou. Sempre que a gente tem um jogador vital da equipe se lesionando, o preço dessa equipe ela precisa corrigir. Né? O preço tem que corrigir. Porque sem esse jogador, obviamente, a equipe a tendência é que ela desempenhe um futebol um pouco mais abaixo. Então, assim que eu vi, e aí entra um pouco dessa questão do profissionalismo, de você investir um pouco mais em stream, e isso ajuda bastante. Né? A hora que eu vi o Bruno Henrique numa stream um pouco mais adiantada, falando que não voltaria, que eu vi o assistente de médico falando que ele não ia voltar, aí eu carreguei no Lei Flamengo, estava até exposto com mais do que uma stake, bem mais do que uma stake. É uma situação confortável para mim, porque é uma situação específica, eu não faço isso o tempo todo.
É uma situação completamente fora do jogo, é uma situação para aquele momento específico de lesão. E ao ser confirmado que ele ia sair, a ordem do Flamengo realmente corrigiu, né? E por estar lá dentro carregado, eu fui fechando a minha posição devagar. Dos 42 minutos, quando ele saiu até a expulsão do Isla, durou 3 minutos de exposição. Tá? Teve uma chegada do Flamengo, uma chegada no gol não. Eu acredito que tenha tido ali um cruzamento na área, não lembro se foi um escanteio, então eu assumi o risco, essa profissão é assumir riscos, e fui agraciado logo depois com um contra-ataque do Grêmio. Desse contra-ataque surgiu uma falta muito perigosa, e dessa falta perigosa veio o segundo amarelo para o Isla, o que me deu um lucro muito bom, né? Um lucro de 50% do que eu estava dentro do mercado naquele momento. Então me pagou muito bem. E aí eu só fui clicar nesse jogo de novo no over limite para pegar esse gol do Michael aqui aos 85. Tá? Eu queria saber de vocês como que vocês trabalharam esse jogo. Se vocês trabalharam o match odds no início, correção do Flamengo, se vocês trabalharam alguma coisa a favor ou contra a goleada. Tá? Por quê? Porque eu acompanho vários comentários aqui diariamente. Vários. Eu leio todos os comentários. E eu não sei como é que vocês trabalham. Então eu queria ter um pouco mais de noção de qual é a forma de trabalho, o que vocês aplicaram nesse jogo aqui. Não é porque deu lucro, não. É simplesmente para saber como que vocês abordariam esse jogo. Tomara que você tenha tido um bom resultado. Se você não teve, tenta rever o que aconteceu. Mas também foi um jogo completamente atípico, né? O normal não era acontecer isso aqui. O que aconteceu, o Grêmio do primeiro tempo foi um Grêmio completamente diferente do segundo, né? E um Flamengo que encontrou um gol desviado num escanteio com um homem a menos, conseguiu se fechar ao ponto de dificultar e fazer o Grêmio abrir e explorar bem os contra-ataques. Muito bacana, espero que vocês me contem aqui embaixo como é que foi o desempenho de vocês, se vocês lembram, né? Porque já vai fazer 2 dias. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para Europa League. Eu vou passar por cima, tá? Porque teve jogo pra caramba. Uma das coisas que aconteceu que eu já imaginei, até comentei com vocês, é a dificuldade de stream. Quando a gente tem, sei lá, eu tinha separado um monte de jogo, né? Mas quando a gente tem uma porrada de jogo assim, o grande problema que a gente vai ter nesse tipo de situação é a falta de stream. Não consegue suprir tudo, né? Então, provavelmente não houve tantas streams assim. Bom, eu tinha separado para trabalhar a favor ou do Rangers, ou do Tottenham, ou dos dois. Eu não consegui fazer o jogo do Rangers, porque foi meio-dia, eu não estava aqui. Eu não sei se deu leitura para back ou não, se o Sofascore não está com a situação ali de gráfico, né? Mas o Tottenham, o que aconteceu? A gente tinha comentado aqui, o Tottenham fez um primeiro jogo lá em Portugal, o jogo de ida, com um sub-20, praticamente, muita molecada. Isso fez com que o Passos tivesse, obviamente, vantagem, venceu por 1-0. Foi até um jogo tranquilo, não de pegar o gol, mas foi um jogo tranquilo de trabalhar uma correção do Tottenham no primeiro tempo. E aí no segundo jogo, eu esperava, confesso para vocês que eu esperava um Tottenham próximo a 1,30, 1,40, com alguns titulares, por se tratar da Conference. Mas eu me surpreendi. O Tottenham colocou mais titulares do que eu imaginava. Tinha lá o Harry Kane, tinha lá o Lucas. O Tottenham realmente estava interessado, né? E isso me fez ter mais atenção ainda para o jogo. Eu consegui estar a favor desses 3 gols do Tottenham. Na verdade eu peguei o primeiro, o segundo veio de bônus, e aí eu já fiquei para o terceiro porque o passe praticamente não apresentava tanto perigo. Trabalhei também a goleada do Tottenham e acabei ficando free-betado por lá, tá? Foi um jogo muito bom. No mercado de gols, como eu falei, eu só tive stream no AZ Alkmaar e Celtic, com mais o tempo todo, né? Porque as streams estavam indo e voltando, pelo menos aqui no 4G da minha casa, e achei as odds de gols muito baixas aqui. O over à frente aos 60, 65 minutos extremamente amassada, o over limite extremamente amassado lá aos 75, 70 minutos. Chegou a bater 3 esse over limite aos 88, os 87, 88 tava 3 o over limite, achei muito baixo e acabei ficando de fora, mas estava cheirando gol. Esse Celtic aqui é um time que eu quero acompanhar na fase de grupos da Europa League. Então ficou 3-2 para o Rapid Viena, aqui os jogos que a gente tinha separado para alguma coisa de gols, 3-0 para Roma, 2-1 para o AZ Alkmaar, mas foi eliminado. Estrela Vermelha tinha um asterisco aqui, lembra? Em relação o primeiro jogo que já tinha sido 4-0, os caras poderiam não estar afim de jogo, mas como o Cluj
eu tinha comentado com vocês que tem uma defesa horrorosa, ainda conseguiu perder esse jogo. O Legia tomou a virada, o Legia fez a virada, né? Virou o jogo no segundo tempo. O Antwerp devolveu, acho que o primeiro jogo foi 4-2 para o Omona, o Antwerp voltou 2-0 no segundo jogo. Até tinha comentado que ele poderia ser um dos times para se complicar pela força do Omona, mas o Omona não jogou bem. E na prorrogação não houve nada, mas nos penais o Antwerp passou. E o Flora Tallinn, que eu só tinha colocado aqui mesmo para matar a saudade, acabou se classificando também, acho que foi 5-2 no agregado. Jogo do Fluminense, eu não fiz ainda, não começou, para ser sincero. E o Galatasaray, que eu tinha comentado que poderia ter uma correção de preço, não houve essa correção de preço. O Gala até começou perdendo o jogo aqui aos 11 minutos, mas ele começou muito bem. Então não deu pra gente nenhuma correção de preço. E o Gala não se complicou. Na verdade, o Gala virou o jogo aqui. No começo do segundo tempo fez o primeiro gol e depois acabou fazendo o segundo, tá? Um dos apontamentos que eu fiz aqui é uma coisa, obviamente, lógica, mas não custa, né, reafirmar que com um pouco de motivação, o Tottenham e a Roma são times com investimentos bem diferentes em relação aos times da Conference League. Se tiverem interessados, podem, obviamente, né, sobrar na Conference League. Beleza? Vale a pena ficar de olho nessas equipes. Aí, obviamente, vale muito da motivação. Se a diretoria vai deixar isso explícito de que é um objetivo do clube, porque é o primeiro ano da Conference, né? A gente só vai saber depois que realmente acabar, que começar. Sobre os jogos de hoje, eu queria fazer só mais 2 apontamentos. O sorteio da Liga dos Campeões, eu deixei lá no meu Telegram todos os classificados, mas provavelmente você já deve ter visto em algum veículo de comunicação. Vai pegar fogo, gostei bastante dos grupos da Liga dos Campeões, né, dessa temporada 2021, 2022. E a notícia agora de última hora de que o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, não quer ficar na Juventus, não joga a próxima partida, provavelmente, e está se oferecendo ao Manchester City. Tá, o City que gastou uma bolada com o Grealish, aí entra aquela questão de fair play, se dá ou se não dá, a Juventus está querendo o Gabriel Jesus. Mas, lembrando que o grupo A temos Manchester City e PSG, e Leipzig e Bruges. Então, quem sabe a gente já não tem aí de novo um confronto do Cristiano com o Messi logo de cara na Champions League. Vamos ver, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Vamos falar desse dia 27 logo, que eu tô enrolado pra caramba hoje, tô falando um monte de coisa. Mas é que foram bastante notícias. Vamos lá. Primeiro de tudo, Udinese e Venezia. A primeira impressão das duas equipes não conta muito, né? Porque é muito pouco tempo. São situações completamente diferentes. Por exemplo, a Udinese enfrentou a Juventus do Alegre, voltando com Dybala, Cristiano, que entrou no segundo tempo e tudo mais. E o Venezia enfrentou o Napoli, que também vem muito forte, com um treinador novo. Mesmo com um homem a menos conseguiu vencer. Então assim, eu não posso nem desmerecer completamente o time do Venezia e nem supervalorizar e elogiar o time da Udinese por ter empatado no final contra a Juventus. Por quê? Porque o gol de empate da Udinese veio numa falha boba da zaga e do Szczesny. Então assim, essa cotação do mercado aqui, por que o mercado está dando um favoritismo tão grande para a Udinese? Primeiro, a Udinese está na A, e o Venezia subiu da B agora. Segundo, a Udinese empatou com a grande Juventus e o Venezia perdeu para o Napoli com um homem a mais. Ou seja, obviamente, estão aqui listando a possibilidade, obviamente, a Udinese ter um elenco bem melhor e ter uma facilidade nesse jogo. Mas eu não sei se vai ser uma facilidade tão grande não. Tá? Então, eu vou trazer a Udinese para cá, como um dos times Udinese que pode se complicar. E eu quero dar uma olhada também nesse jogo aqui no mercado de match odds, tá? Se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nesse confronto interessante, tá? Ó, a última vitória do Venezia, na verdade eles não se enfrentam, né? O Venezia esteve na Série A última vez em 2002. Cara, faz muito tempo isso.
Muito tempo mesmo. Aí foi em sequência, né? 98, 99, 2000, 2001, 2002. E de lá pra... E aí provavelmente o Venezia deve ter caído, né? E aí ficou um tempão, só teve um amistoso aqui. Então assim, a gente não tem quase que histórico nenhum. O Venezia não vinha ruim, não vinha mal lá na segunda divisão, na Série B, né? E o Udinese não vinha fazendo bons jogos aqui na Série A não, tá? Então, como eu falei, eu tô achando esse mercado muito enviesado só pelos primeiros confrontos. Não sei se a Udinese tem esse poderio todo, principalmente agora com a saída do Rodrigo De Paul, que foi pro Atlético de Madrid, tá? Verona e Inter. Bom, existe alguns comentários para se fazer aqui, eu vou tentar ser sucinto. A Inter, com o Simone Inzaghi, ela é completamente diferente da Inter do Conte, tá? A Inter do Conte, ela fazia o primeiro gol, tendo o Lukaku como homem de referência, ela fazia o primeiro gol e ela descansava em campo a hora que ela quisesse. Se ela quisesse fazer o segundo e descansar, ela faria. Se ela quisesse fazer o primeiro e descansar que eu digo baixar o bloco, segurar, não fazer marcação-pressão, deixar o time vir. Por quê? Porque tinha uma defesa muito boa. O Conte sempre gostou de times fechados, blocos mais baixos para poder contra-atacar, né? E o Simone Inzaghi não. O Inzaghi já é um cara que quer resolver no primeiro tempo e descansar no segundo, em alguns momentos, tá? O primeiro jogo da Inter, se eu não me engano, foi contra o Genoa, né? E foi uma goleada. Eu tive até exposto nessa goleada da Inter. Não foi difícil de pegar. A Inter, por mais que tenha perdido muitos jogadores bons, inclusive o principal dele, que é o Lukaku, trouxe alguns jogadores para poder dar uma amenizada, uma apaziguada ali na torcida. Trouxe o Hakan Çalhanoğlu. Vamos dar uma olhada aqui nas peças da Inter. Ó. O Dzeko veio de graça da Roma. O Lautaro permaneceu, isso foi uma coisa muito boa. O Hakan Çalhanoğlu, eu não sei se o Lautaro vai permanecer, a janela ainda não acabou, né? Mas o Hakan Çalhanoğlu veio do Milan, jogou muito bem o primeiro jogo. O Perisic jogou muito bem o primeiro jogo também, puxando os contra-ataques. O Barella, não precisa nem falar, fez uma Eurocopa excepcional com a Itália. É um cara que joga demais. E a zaga do Milan, principalmente com o Skriniar, que é excelente de cabeça, cara, não dá pra falar. Da Inter, eu devo ter falado do Milan, mas é da Inter. Não dá pra reclamar. Então ainda tem um time muito competitivo, mesmo tendo perdido lateral, atacante, enfim. É muito bom dar uma olhada nessa Inter. Eu acho que vai ser um time muito produtivo para continuar se olhando para Beck nesse ano. O time do Verona é um time que eu venho elogiando a cada temporada. É um time que, na minha opinião, veio para ficar nessa zona de tabela que é por aqui, ó, entre 9º, 10º, 8º, que é onde costuma ficar Sassuolo. Quando a Sampdoria estava melhor, a Samp, a Fiorentina também ficava por ali, mas o Verona vem fazendo esse desempenho cada vez melhor. Só que o Verona, ele está sendo um time que ele consegue os resultados, mas ele joga muito exposto. Contra o Sassuolo, por exemplo, mesmo jogando com um homem a menos, antes de acontecer a expulsão já estava muito exposto. Então, é um time que tem tomado muito gol. E não era assim antes. Vem mudando um pouco nessas últimas 2 temporadas. Estava conseguindo se fechar um pouco mais, tá? Tem uma boa bola aérea. Tem um time bastante coerente. Eu gosto bastante do Verona. Se você leva em consideração alguma coisa relacionada a confronto direto, pelo que eu estava vendo, a última vitória do Verona sobre a Inter foi em 92. É isso mesmo, eu estava nascendo. Foi um ano depois que eu nasci. Eu nasci em 91. Então a última vitória do Verona sobre a Inter foi em 92. Se você acredita nisso, se você gosta desse tipo de estatística, tá aí um tabuzão, né? Essa cotação da Inter vai ser bastante interessante, na minha opinião, para o Match Odds, mas eu não descarto Verona e Inter, mas eu não descarto trabalhar também esse jogo no mercado de gols, dependendo das cotações. Tá? Posso trabalhar uma longa exposição no primeiro tempo se estiver muito aberto e, obviamente, posso trabalhar alguma coisa no segundo tempo também. Tá? Bundesliga 2, Nuremberg e Karlsruhe. Não vou trazer esse jogo aqui para gols. Posso queimar minha língua, pode ser um jogo muito bom, tomara que seja, tomara que no ao vivo eu mude de ideia, mas historicamente costuma ser um confronto com poucos gols e não só isso. Eu não levo em consideração quase nada do histórico, mas eu gosto de comentar porque eu sei que tem alguns de vocês que gostam, tá? São as duas defesas, uma das duas defesas menos vazadas na competição,
né? O Karlsruhe tomou apenas um gol, o Nuremberg tomou 2, mas também não são ataques tão produtivos assim. Apesar do Karlsruhe ter feito 6 gols aqui, os últimos jogos do Karlsruhe não foram tão bons. Foram 2 0-0. Um contra o Sandhausen, que é um time muito agressivo, e outro contra o Werder Bremen, que jogou com o Karlsruhe jogou com um homem a menos e o Werder Bremen não conseguiu passar pela defesa. Então são boas defesas, né? Eu já vinha comentando com vocês que o Nuremberg está fazendo uma transição de estilo de jogo. Isso tem causado para eles uma dificuldade, né? Então eu ainda estou observando. Eu prefiro trazer esse jogo de novo só para assistir, ver o que o Nuremberg está tentando fazer, qual é o novo estilo, o que eles estão buscando, né? Forma de contra-atacar e tudo mais. E o Karlsruhe, como é um time que temporada após temporada vem se destacando muito nos escanteios, talvez seja um jogo bom para bola parada, se você tem alguma metodologia para buscar bola parada aqui. Eu vou até deixar listado aqui, ó, para não falar que eu não fiz nada. Eu vou deixar acima disso daqui, ó, para não falar que não está em método nenhum. Nuremberg contra o Karlsruhe. E eu vou deixar aqui, ó, bolas paradas, tá? É só mesmo um alerta para você que quer trabalhar esse jogo, porque são dois times muito bons de bola aérea. Já o Sandhausen com o Ingolstadt são dois times que começaram mal. O Ingolstadt então nem se fala, começou muito mal a Bundesliga 2, veio da terceira liga da Alemanha já tendo que fazer uma relegation com o Braunschweig, 2 gols apenas marcados, 11 gols sofridos, 3 derrotas e um empate. Esse empate foi com o próprio Nuremberg por 0-0, para ver como é que é difícil sair gol por ali naquele time. E a gente tem o Sandhausen, que é um dos xodós que eu tenho aqui na Bundes 2, mas que eu tenho convicção de que esse ano vai ser difícil, como foi ano passado. O Sandhausen escapou nas últimas rodadas e esse ano também vai ser complicado. Defensivamente o time está muito mal, produz ofensivamente, mas defensivamente o time continua muito mal, tá? E é difícil trazer esse jogo para gols, porque um time fez 3 e o outro fez 2 gols. Eu sei do potencial do ataque do Ingolstadt. Eu fiz o jogo deles contra o Aue na DFB Pokal. Eu sei do potencial do Sandhausen também. Eu fiz o último jogo deles contra o próprio Aue. Acho que foi contra o próprio Aue. Acho que os 2 jogos aqui, ó, contra o Aue 3-1. Também trabalhei no mercado de gols ali. Então assim, eu vejo uma melhora do Sandhausen. Então se eu tivesse que escolher entre o Nuremberg e o Karlsruhe e o Sandhausen Ingolstadt para colocar mercado de gols, obviamente se você olhar na tabela você fala, não, vamos colocar os 2 que estão aqui em cima, que é Nuremberg e Karlsruhe, porque vai sair mais gol. Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente tem, pelo desespero, mais chance de buscar gols aqui em Sandhausen e Ingolstadt, tá? Então é por aqui que eu vou provavelmente trabalhar. Sandhausen contra Ingolstadt. Eu acho que é por aí. Borussia Dortmund e Hoffenheim. Dortmund perdeu para o Freiburg por 2-1, vinha já de uma derrota para o Bayern de Munique por 3-1 na DFB Pokal, na Supercopa da Alemanha. E o Hoffenheim vem de 2-2 para cima do Union Berlin, tá? Bom, o time do Dortmund ainda me afasta dessa vontade de trabalhar a favor, muito por conta deste jogador aqui chamado Manuel Akanji, que eu não sei se vai jogar hoje, mas que vem jogando muito mal. Apesar dessa nota média dele no SofaScore, é um cara que tem errado muito na saída de bola. E o Dortmund é um time que precisa estar com a saída de bola em dia, para poder parar de se complicar. Se complicou assim contra o Bayern de Munique na Supercopa, se complicou assim contra o Freiburg. Quase sempre nessa temporada nós vamos ver boas odds para se trabalhar a favor do Dortmund e quase sempre se repetiu o que aconteceu na temporada passada, retrasada, antes da retrasada, o Dortmund vai acabar deixando a gente na mão, que é o quê? Quando tem um padrão muito bom, acaba tomando gol. Quando tem uma expectativa muito grande, acaba não dando padrão. Costuma ser assim os jogos do Dortmund, tá? Eu não vou trazer esse jogo para Match Odds, eu acho que isso aqui é um jogo para gols. Tomara que tenha umas cotações um pouco mais interessantes, tá? Para poder trabalhar, principalmente para os meus métodos, eu não sei os seus, que tipo de cotação você trabalha, mas em jogos do Dortmund elas costumam estar bastante amassadas, tá? Dortmund e Hoffenheim.
Não gosto da defesa do Hoffenheim, acho que é um time que toma muito gol. E o Dortmund, por falhar muito, ainda continua sendo um time que costuma tomar muito gol. E os ataques são muito bons, principalmente para o lado do Dortmund, que a gente tem a fera do menino Haaland, tá? Então, enquanto esse cara tiver com fome de gol, o mercado de gols pode ser uma boa opção. Além disso, temos o Lyon no Campeonato Francês, que é um time que eu acompanho muito pouco. Lembra da anotação que eu fiz no Lyon? Lá naquele último jogo contra o Brestois? Era Brestois? Brestois. Acho que foi. Ou foi contra o Clermont. Foi contra o Clermont, eu acho. O Lyon é um time que provavelmente vai dar confiança pra gente trabalhar a favor, mas não dá pra confiar nele. Porque você vai ver o Lyon em cima, tentando marcar pressão, recuperando a segunda bola, fazendo um sururu danado, principalmente agora com a volta do Traoré lá na frente. Do Dembélé lá na frente. Mas o Lyon na defesa é muito fraco, principalmente na bola aérea. Eles tomaram, se não me engano, 2 gols de escanteio. Então não é um time confiável para trabalhar o match odds. Então também, se tiver alguma coisa interessante nos gols aqui, é onde eu vou estar, tá? Na Série B, dos jogos aqui que a gente tem no Grêmio Brasil, que é o Chavante contra o Remo, o Chavante está numa situação deplorável aqui, 2 vitórias apenas em 20 jogos dentro de casa. Foram as 2 vitórias dentro de casa, né? O Remo fora de casa também é mediano para baixo, então eu vou ficar de fora desse jogo, não entendo muito dos 2 times, mas temos aqui um confronto entre o líder Curitiba, com 39 pontos, um dos melhores mandantes, contra o Botafogo, que hoje está na 7ª colocação com 32 pontos, mas que é um dos piores visitantes. O Botafogo não consegue somar ponto fora de casa, não tem conseguido. E isso, obviamente, vai prejudicar o Botafogo ao longo do ano. Se ele quer subir, ele tem que começar a pontuar fora de casa, nem que seja empate, né? E o mercado, mesmo com essa discrepância de dentro e fora, desse, né, enfim, acho que o mercado não está levando tanto isso em consideração, a gente tem um confronto direto, o Botafogo sem perder 7 jogos para o Curitiba. É verdade isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Última derrota do Botafogo para o Curitiba foi em 2014. Depois foram 1, 2, 3 empates, uma vitória do Botafogo, outro empate, outra vitória do Botafogo e outra vitória do Botafogo. Será que isso dá para levar isso em consideração? O Botafogo vem de 3 jogos sem perder. É o primeiro a marcar em 7 dos últimos 8 jogos. Ganha o primeiro tempo em 7 dos últimos 8 jogos. Eu acho que o mercado está usando isso para pesar essa cotação do Curitiba. E eu estou puxando a odd da Betfair aqui para a gente ver com mais detalhe. A odd do Curitiba está entre 2,40 e 2,70. Vamos fechar em 2,60, 2,50. É uma odd alta para um líder, né? Mas é um jogo muito pegado. Então eu vou trazer para um Leper equipe em campo também, que é um jogo onde eu adoro trabalhar esse tipo de método, que basta eu encontrar uma janela onde eu tenho uma equipe pior, onde eu provavelmente consigo pegar uma correção no match odds. Curitiba e Botafogo. Acho que é isso. Bom, se você separou algum outro jogo nessa sexta-feira, comenta aqui comigo. Não esquece de comentar também sobre as perguntas lá da Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui, já foram 29 minutos de vídeo. Eu tento fazer vídeo pequeno, mas não consigo. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Tem 2 vídeos aqui do lado para vocês participarem também. Um grande abraço.